Imagine a Igreja Católica na Alemanha do século XVI, em colapso total. O caos doutrinário se espalhou, bispos desertaram, e o povo confuso estava sendo arrastado para fora da fé católica, rumo ao protestantismo. Nesse cenário de ruína, surge um jovem jesuíta, de origem humilde, que se recusa a ver a igreja desmoronar. Ele era a última linha de defesa, em um campo de batalha devastado pela reforma protestante. A paz de Cristo esteja com todos nós. Bem-vindos, irmãos. Nesse mês de dezembro, já próximo do Natal, trazemos mais uma história especial de um dos defensores da fé, São Pedro Canísio. Rogai por nós. Este homem não usava espadas, mas sim a inteligência, o zelo e a escrita. Seu esforço incansável fez mais para salvar o catolicismo na Alemanha do que exércitos inteiros. Hoje, 21 de dezembro, celebramos São Pedro Canísio, o doutor da Igreja, que agiu como um apóstolo em chamas, o farol da verdade em uma época de completa escuridão espiritual e doutrinária. Se você está enfrentando a confusão, o desânimo, ou sente que a verdade está sendo obscurecida em sua vida, a história deste santo é um chamado à coragem e à clareza. Em um mundo que parece cada vez mais caótico, apressado e distante da nossa essência, a luta de São Pedro Canísio nos mostra que o conhecimento e a caridade são as armas mais poderosas. A verdade é o nosso único escudo. Este é o canal Todo Dia é Santo, um espaço de conforto e inspiração para todos aqueles que buscam a força da fé e o poder da esperança em Deus. Nossas histórias são criadas para tocar sua alma e te conectar com a intercessão poderosa. A vida de São Pedro Canísio é um antídoto para a nossa apatia. Ele nos lembra que a missão de defender e viver a fé é urgente e deve ser feita com paixão e inteligência. Hoje mergulhamos na vida do jesuíta, que foi o braço direito da Contra-Reforma, o apóstolo da Alemanha. Sua devoção é um chamado à ação para os leigos. Sinta-se acolhido neste momento de oração e reflexão. Nossa jornada de coragem e fé, onde encontramos, na vida dos santos, a força para vencer nossas batalhas diárias. Peter Canis, traduzido para nós como Pedro Canísio, nasceu em 1521, em Nijmegen, na Holanda, região que na época pertencia ao Sacro Império Romano Germânico. Ele cresceu em um ambiente familiar piedoso e recebeu uma educação humanista refinada. Sua juventude coincidiu com o ápice da Revolução Protestante. O continente estava em chamas, dividido por guerras religiosas e doutrinárias, e a lealdade à Igreja Católica Apostólica Romana estava sendo esmagada. Desde cedo, ele se dedicou aos estudos em Colônia. Canísio era brilhante, mas ainda buscava um propósito claro para sua vida em meio ao turbilhão. O ponto de virada veio em 1543. Ele conheceu São Pedro Fabro, um dos primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola, que estava na Alemanha, pregando e reformando. O contato com Fabro transformou a vida de Canísio. Ele sentiu o chamado ardente de servir a Deus na vanguarda da batalha pela Igreja. Em 1543, ele se tornou o primeiro holandês a ingressar na recém-fundada Companhia de Jesus. Ele abraçou o carisma jesuíta de disponibilidade total ao Papa e à missão. Canísio sentiu uma atração profunda pela Virgem Maria e fez uma consagração pessoal a ela. A Mãe de Deus seria sua arma e seu refúgio na guerra que se anunciava. O cenário que Pedro Canísio encontrou era desolador.
A maioria das universidades alemãs havia aderido ao protestantismo e a doutrina católica era atacada e distorcida. A ignorância religiosa entre os católicos era profunda. Eles não sabiam defender sua fé, nem tinham materiais de fácil acesso para instruir seus filhos. Sua primeira missão foi em Colônia, onde ele defendeu a ortodoxia católica contra o arcebispo apóstata, que tentava introduzir a reforma na cidade. Sua coragem foi inabalável. Ele participou do Concílio de Trento em 1547. Ali, ele defendeu a doutrina da Eucaristia com tamanha clareza e paixão que ganhou o respeito de todos os teólogos presentes. Em 1549, Santo Inácio o enviou a Roma para uma última formação. Foi em uma basílica romana que Canísio teve uma experiência mística profunda que selou sua vocação missionária. Ele sentiu que a Virgem Maria lhe entregava do peito de Jesus a armadura da fé e lhe dava a missão de defender a igreja na Alemanha. Ele se tornou um atlante da igreja. Ao retornar à Alemanha, Canísio foi nomeado o primeiro provincial dos jesuítas na região. Seu campo de trabalho era vasto, hostil e totalmente dividido. Sua missão de vida se tornou clara: restaurar a fé católica, através de 3 pilares: a educação, universidades, a pregação, púlpitos e a instrução, o catecismo. A vida de São Pedro Canísio foi uma jornada incessante e esgotante. Ele viajava a pé ou a cavalo, enfrentando climas severos e perigos constantes. Sua humildade era lendária. Mesmo sendo uma das maiores mentes da igreja, ele realizava trabalhos domésticos simples com seus irmãos e se recusava a aceitar honras. Ele se tornou conselheiro de imperadores, reis e bispos, mas sua verdadeira alegria era dar aulas simples de catecismo para crianças e pobres nas ruas. Seus inimigos eram numerosos e poderosos. Ele sofria constantes ameaças de morte e difamação por parte de pregadores protestantes que o odiavam. Canísio fundou inúmeras escolas e universidades católicas em cidades estratégicas como Viena, Praga e Munique. Ele sabia que a educação era a chave para o futuro. Ele era um professor carismático. Sua oratória era tão suave e clara que ele conseguia conquistar corações em salas de aula e púlpitos, restaurando a moral e a doutrina. O santo jesuíta passou a ser conhecido por sua pregação, focada na misericórdia de Deus e na intercessão da Virgem Maria. Ele trazia consolo em tempos de terror. Seu sucesso não vinha da retórica vazia, mas de longas horas de oração. Ele passava madrugadas em silêncio, buscando a força na Eucaristia e no Rosário. Ele foi o único católico de sua época que conseguiu ser um contraponto intelectual à influência de Lutero, sem cair na agressividade ou na violência verbal. Ele debatia com firmeza, mas com caridade. Seu lema era: preze pelos hereges, mas nunca abandone a fé. O maior legado de São Pedro Canísio foi a criação do seu famoso catecismo. Ele percebeu que o povo não tinha acesso a uma instrução clara. O catecismo era uma resposta direta aos escritos protestantes que circulavam livremente e confundiam os fiéis católicos desinformados. Ele não queria criar um livro complicado apenas para teólogos. Seu objetivo era um manual de fácil compreensão, acessível a todas as idades e classes sociais. Ele publicou 3 versões do catecismo, uma para crianças, outra para jovens e uma terceira, mais completa, para estudantes e clérigos. O Catecismo de Canísio se tornou um sucesso estrondoso.
sendo traduzido para 12 idiomas. Ele rivalizou em popularidade com as obras protestantes. Sua obra foi fundamental. Por quase 300 anos, foi o principal livro de instrução religiosa das famílias católicas. Ele restaurou a unidade doutrinária da Igreja. A importância de Canísio foi tal que o Papa Gregório XIII o chamou de grande defensor da fé e escudo da Alemanha. Ele reformou dioceses inteiras, aconselhou príncipes, fundou seminários e garantiu que a nova geração de padres fosse bem instruída e fiel a Roma. Ele não buscava honras. Por 2 vezes, ele recusou o cargo de bispo, preferindo a humildade e a liberdade de um missionário jesuíta itinerante. O santo trabalhou incessantemente, sem nunca tirar férias ou diminuir o ritmo até seus últimos dias. Sua vida foi um sacrifício vivo e contínuo. O seu corpo estava exausto, mas seu espírito ardia. Ele dizia que o maior tormento de sua vida era ver almas se perdendo por falta de conhecimento da verdade. Ele foi um modelo de fé em ação. Sua vida nos pergunta: o que você está fazendo com os talentos que Deus lhe deu para defender e propagar a fé? A força de Canísio vinha de uma vida interior intensa, que era sua verdadeira armadura contra o caos. Enquanto os hereges atacavam a igreja com panfletos e calúnias, ele passava horas diante do Santíssimo Sacramento. Ele nos ensina que a defesa mais eficaz da fé não está apenas no debate intelectual, mas sim na oração fervorosa que move a graça de Deus. No campo de batalha espiritual, seu zelo por Nossa Senhora era imenso. Ele inseriu o uso da jaculatória: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, ao final da Ave Maria, como rezamos ainda hoje. Ele tinha o dom da persuasão e conseguia converter cidades inteiras com sua pregação simples e poderosa, tocada pela caridade. Ele enfrentou o ceticismo dentro da própria igreja, que via a necessidade de mudanças. Ele lutou pela reforma, mas sem quebrar a unidade com Roma. Ele viveu o carisma jesuíta ao extremo, estar disponível para onde a necessidade fosse maior e mais perigosa. Sua obra é a prova de que a resposta à heresia não é o ódio, mas sim o conhecimento claro e a caridade inabalável. O catecismo dele foi um ato de amor por Deus e pelo próximo, garantindo que a verdade chegasse aos mais humildes. Ele morreu em Friburgo, na Suíça, em 21 de dezembro de 1597, aos 76 anos, exausto, mas vitorioso. Seu último ato foi beijar o crucifixo e entregar sua alma a Deus, encerrando uma vida de combate heróico. Inúmeros milagres de conversão de protestantes ao catolicismo foram atribuídos à sua pregação. Sua palavra parecia carregar um fogo divino. Ele tinha o dom da profecia. Em um episódio, ele previu que um jovem estudante universitário que o desprezava se tornaria um grande pregador católico, o que de fato aconteceu. Relatos dão conta de curas inexplicáveis de doenças graves que ocorreram após a intervenção de São Pedro Canísio, mostrando uma santidade completa. Sua beatificação ocorreu em 1897 e sua canonização e proclamação como doutor da Igreja foram feitas pelo Papa Pio XI em 1925. O principal local de devoção de São Pedro Canísio é a Igreja de São Nicolau em Friburgo, na Suíça, onde seu corpo está sepultado e onde os fiéis podem venerar seus restos mortais até hoje. Além disso, as inúmeras universidades e colégios jesuítas que ele fundou, espalhados por toda a Europa Central, servem como monumentos vivos à sua missão. Ele é venerado como padroeiro de toda a Alemanha, sendo fonte de inspiração
para catequistas e educadores que buscam a clareza da verdade. Ele é o padroeiro dos catequistas e dos jornalistas católicos, sendo um modelo de como usar a escrita e a comunicação a serviço da verdade de Cristo. Sua festa litúrgica é celebrada em 21 de dezembro, no auge do Advento. Sua vida nos convida à preparação diligente para o Natal. O exemplo de São Pedro Canísio é invocado por estudantes e professores que lutam para manter a fé em ambientes hostis e intelectuais. Recorremos a ele para pedir a graça de defender a fé com inteligência e caridade, sem sermos engolidos pela confusão do mundo. Ele é um poderoso intercessor contra o relativismo doutrinário. Peça a ele a clareza de pensamento para discernir a verdade. A vida de São Pedro Canísio nos questiona sobre nossa passividade diante da crise da fé moderna. Não podemos ser católicos mornos quando a verdade é atacada. Ele é a prova de que um único homem, cheio de zelo e de Deus, pode mudar o curso da história e salvar a fé de milhões. Creia, você tem o mesmo potencial. Sua luta por um catecismo simples nos lembra: a defesa da fé começa na instrução básica de nossas famílias e de nossas crianças. Peçamos a intercessão de São Pedro Canísio por todos os que se sentem sós na defesa da verdade e que sofrem com a perseguição intelectual. Que ele nos dê a graça da eloquência e da caridade para proclamar o Evangelho com fogo e inteligência. Oremos como verdadeiros guerreiros da fé pela intercessão de São Pedro Canísio. Ó São Pedro Canísio, doutor da Igreja e apóstolo da Alemanha, vós que vencestes a heresia com a verdade e a caridade, alcançai-nos a graça de amar a Igreja, de nos instruir na doutrina de Cristo e de defendê-la com zelo incansável e inteligência, que possamos imitar vosso amor pela Virgem Maria e pela Eucaristia, tornando-nos como vós, defensores da fé em nossos tempos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a força de São Pedro Canísio te acompanhe neste dia. Não tema a confusão, busque a clareza da doutrina. A história de Canísio fala diretamente à nossa angústia moderna de viver em um mundo inundado por fake news e confusão doutrinária, assim como ele lutou contra a distorção da verdade no século XVI. Hoje somos chamados a ser o exército leigo que usa a inteligência e a caridade para iluminar a escuridão. Se você se sente isolado em sua fé ou tem medo de falar a verdade, São Pedro Canísio é o seu intercessor perfeito que lhe dará a coragem e a clareza para resistir. Se esta mensagem reacendeu o fogo da fé em seu coração, seja você o catequista corajoso de sua própria casa e ambiente de trabalho. Deixe o seu amém nos comentários e diga-nos o que você fará hoje para se instruir melhor na fé e defendê-la com caridade. Sua oração e seu testemunho fortalecem a nossa fé. Juntos, somos mais fortes na devoção e na ação. Inscreva-se agora mesmo no canal Todo Dia é Santo e ative o sininho das notificações. A sua participação e divulgação fortalecem a nossa comunidade. Seja um apóstolo digital e compartilhe nossos vídeos, para que mais pessoas encontrem a esperança e refúgio na comunidade do amor e fé que estamos construindo aqui. A comunidade do amor e fé é a nossa fortaleza contra as adversidades. Juntos somos mais fortes. Na oração e no conhecimento da verdade, fiquemos todos com Deus e até o nosso próximo santo. Nos encontramos nos outros vídeos do canal. Cada história, um novo santo. Cada santo, novos milagres de fé para nos inspirar. Até lá!